amigos, mais uma vez aqui, eu, César Assis, de novo conosco, o jornalista publicitário José Carlos Lima, para mais uma edição do Municípios em Debate. E hoje nós vamos tratar de um tema importante, mais uma vez, tratar mais de uma forma diferenciada das leis orgânicas dos municípios e o que ocorre hoje com a divergência que tem com a Carta Magna, porque ela foi promulgada em 1988, mas depois disso já foram editadas 50 emendas constitucionais. E terminou tendo confrontos daquilo que estava em algumas cartas já redigidas em 1990, promulgadas pelas câmaras, e que efetivamente precisa dessa renovação. Doutor César, o senhor que acompanha de perto essa situação dos legislativos municipais, até pela assessoria Abracan, e pelo IBAM mesmo, e dos cursos que tem realizado em toda a Bahia de gestão pública, como é que está isso? Existe muita gente ainda, muitas câmaras, sem ter esse cuidado da reformulação das suas leis orgânicas? Meu caro Humberto, a grande maioria das leis orgânicas dos municípios da Bahia estão desatualizadas, porque foram promulgadas em 1990, 2 anos depois da Constituição Federal ter sido promulgada. Daí para cá, mais de 50 emendas constitucionais já foram editadas pelo governo federal e as constituições municipais, que são as leis orgânicas, não se adaptaram. Isso é o motivo maior do enfraquecimento do poder legislativo dos municípios. Os vereadores, que são os responsáveis pela atualização da sua lei orgânica que é a Carta Magna do município, da qual se originam toda a sua legislação, estão completamente defasadas, portanto, tornando inócua a atuação do vereador no município. Bem, mas esse ato entre uma lei orgânica que atenda à realidade constitucional, isso não termina permitindo que os prefeitos conduzam a reboque os vereadores? Eles ficam sem muita ação porque não tem disciplinamento naquilo que eles devem efetivamente estar fiscalizando dos poderes públicos? Essa é a raiz da questão. Os prefeitos, via de regra, estão muito bem assessorados e apenas questionam a validade ou não dos atos praticados pelo Poder Legislativo. Ora, se o vereador e o Poder Legislativo é o pai da legislação do município, e se não cuida dessa legislação, e essa legislação é toda atrasada, desatualizada, os prefeitos não vão poder ser fiscalizados, seus atos não vão poder ser verificados, porque não existe no município uma legislação que permita, não só ao vereador, como ao cidadão eleitor, fiscalizar os atos da administração municipal. E aí o que é que acontece? O descalabro e o desrespeito ao poder legítimo representante do povo, que é o poder legislativo, que por omissão tem deixado as suas leis orgânicas totalmente desatualizadas e imprestáveis. Essa é a grande realidade. E não serve para nada, e por isso é que os municípios andam com suas administrações frouxas. E daí é que advém todos os problemas da administração municipal. Jornalista Zé Carlos. Mas eu queria pegar um gancho, Humberto, das 2 perguntas que você fez anteriormente e perguntar ao doutor César, que é mestre em Direito Público, tudo de interesse dos municípios, doutor César, tem que passar pela lei orgânica? É isso que o senhor está me dizendo? A Constituição Federal diz que o município será organizado e reger-se-á pela sua lei orgânica, obedecido os princípios constitucionais da Carta Magna Federal e da Carta Magna Estadual. Assim, todo o assunto do peculiar interesse do município deve ser tratada na lei orgânica. Saúde, educação, assistência social, julgamento das contas do prefeito, julgamento das contas do Poder Legislativo, julgamento da perda do mandato do prefeito, dos secretários, dos presidentes de Câmara, enfim, da compra da agulha no município, a edição da lei mais importante, isso tem que estar regulamentado na lei orgânica, que é a Carta Magna do município. Pois é. Inclusive, até o código de postura para edificações, tudo isso deve estar contemplado também, né? Uma forma de... Exatamente. O Estatuto das Cidades, que foi promulgado pelo Congresso Nacional, atribuiu ao município que, através desse Estatuto da Cidade, criasse o Código de Postura e Edificações para evitar a favelização dos municípios, como a gente vê nos grandes municípios.
Mas o que acontece é que a lei orgânica não trata nada disso, que é a origem, que é a raiz de todas as leis do município, e os municípios, via de regra, não têm código de postura, não tem código tributário, não tem, enfim, código de ética, e por aí vai. Na realidade, o que existe é uma desatenção do legislador municipal em regulamentar as atividades de interesse do município brasileiro. Muito bem, mas quem está autorizado mesmo a fazer as leis orgânicas dos municípios são os legisladores, são os vereadores dos municípios. Mas o que a gente observa aí, vez por outra, é aquilo que você falou anteriormente, é que os próprios prefeitos, por falta de estrutura da maioria das câmaras, se oferece para que, através da sua assessoria, possa contribuir com essa carga. Isso não é uma forma de ingerência que termina exatamente tirando do vereador essa liberdade de fazer a sua carta de acordo com o pensamento universal, porque são diversos partidos representados, diversos representantes da sociedade, eles fazerem uma carta muito isenta do Executivo. Tem acontecido isso, eu tenho observado. Bem colocada a sua pergunta, meu querido Humberto. Veja bem, o prefeito é o gerente dos negócios municipais e deve ser fiscalizado pelos cidadãos eleitores e pelo vereador, que é o seu representante. Ora, a lei orgânica do município é feita pelo Poder Legislativo sem nenhuma ingerência do prefeito municipal, que é o objeto da fiscalização por parte dos vereadores. Se o prefeito, através da sua assessoria, manda elaborar uma lei orgânica que deve ser votada, aprovada e promulgada pelos vereadores, vai tirar o sentido da lei, que é a autonomia do Poder Legislativo, que é o verdadeiro fiscal dos atos da administração pública municipal. As questões que mais tormentam os parlamentares municipais, tem uma que eles realmente ficam de cabelo em pé. É a questão da autonomia. Ou seja, as leis que eles mesmos votam e aprovam não têm valor. O que é que o senhor acha disso, doutor César? Como nós falamos anteriormente, justamente o descaso que o Poder Legislativo Municipal tem com a sua lei orgânica, que é a mãe de todas as leis. Ora, se criam leis que não obedecem à simetria com o centro, ou seja, as leis ordinárias que são criadas pelo vereador não obedecem à legislação maior, que é a lei orgânica, porque essa está desatualizada, na realidade todos os atos criados pelos vereadores são inócuos, são ineficazes. A raiz do problema está justamente em não se procurar atualizar a lei orgânica do município, que trata de todos os assuntos da sua organização e que daí decorrem as outras leis. O que é que está acontecendo? Não se atualiza a lei orgânica do município, se promulga outras leis sem obediência a essa simetria, e essas leis que são aprovadas pelos vereadores não são obedecidas. Por quê? Porque não tem constitucionalidade nelas, não estão atualizadas de acordo com a Constituição Federal. Eu tenho uma pergunta agora, eu acho que, para ser muito pragmático nessa questão, a gente já tem observado, e é um tema reincidente, mostrar aos vereadores a importância da sua lei orgânica. O que eu observo é que isso mais é vontade política de fazer acontecer. Porque eu não vejo custos adicionais tão volumosos que possa impedir, por falta de orçamento da própria Câmara, de criar. Seria o quê? Uma boa assessoria, já que nenhuma Câmara tem estrutura própria para fazer, mas seria uma assessoria para acompanhamento, para dar tranquilidade e que dentro do campo do direito ela saia dentro daquilo que se espera e que não tenha qualquer tipo de dificuldade? Seria por aí o caminho? Exatamente. Na realidade, a Câmara deve contratar técnicos especializados nessa área para elaborar o projeto, ou melhor, o anteprojeto da lei orgânica do município, atualizada com todas as emendas constitucionais, e essa assessoria técnica vai submeter à Comissão de Legislação da Câmara para se discutir e adaptar as peculiaridades do município a essa atualização da lei orgânica. Claro que a assessoria especializada vai dar o mote nos aspectos técnicos, legais e jurídicos. Vai dar o modelo que deverá ser adaptado a cada peculiaridade do município. Tem que se ter cuidado de se contratar uma consultoria, uma assessoria especializada e competente, para não acontecer o que aconteceu no passado, quando correram-se por aí vendendo-se leis orgânicas pré-prontas
que cuidavam de manguezais onde só existia cerrado e por aí vai. Na realidade, a lei orgânica tem que ser acompanhada por uma assessoria técnica especializada, mas com a participação dos vereadores e a colaboração da comunidade, que vai dizer quais são os assuntos que devem constar e ser tratado naquela lei orgânica que será reestruturada, atualizada, como se fosse uma nova lei orgânica do município. Continuando nesse tema, eu acho que aconteceram problemas mais graves. Nesse caso você citou, que é interessante, mas eu lembro que chegavam leis orgânicas para serem publicadas de um município, até da Bahia, e lá embaixo, na assinatura do presidente, estava lá uma cidade do Pará, com o título de uma cidade, digamos, baiana aqui, a falta de cuidado até nisso. Então a gente observava que era uma cópia que foi disseminada, vendida, a verdade é essa, sem os cuidados com as peculiaridades municipais. Isso é grave, gravíssimo. Eu acho que ninguém mais pode incorrer num erro brutal como esse. Por isso que a legislação municipal está desmoralizada, porque foi feita, como você falou, como pizza pré-pronta. Trouxeram-se um modelo, venderam isso a todos os municípios e não se discutiram. Para se fazer a atualização de uma lei orgânica de um determinado município, será necessário pelo menos 6 meses para realizar isso, porque vai ter que ter o pré-projeto, o anteprojeto assim falado, vai se constituir uma comissão especial para discutir esse projeto, vai se fazer as audiências públicas com a comunidade para que diga quais são as peculiaridades que devem ser tratadas, e essa elaboração leva um determinado tempo e um cuidado, onde vai haver uma simbiose entre os profissionais do direito que vão assessorar e o povo e os seus representantes dizendo o que devem constar na atualização da sua lei orgânica. Portanto, eu acho, você bem colocou bem, não se deve incidir nesses erros, de estar se comprando um modelo por aí, tentando atualizar uma lei que é da maior importância para a administração pública do município. E você, Zé Carlos, alguma dúvida sobre o assunto? Eu queria fazer mais uma pergunta ao doutor César. Sem uma lei orgânica, doutor César, do município atualizada, eu queria que você me explicasse. Parlamentar municipal estaria a reboque. Eu queria que você me explicasse a palavra reboque, porque reboque que a gente conhece, Humberto, é de carro, né? Quando reboca outro carro. O que é isso? O município ficaria a reboque do poder executivo. Eu não entendi bem isso, doutor. Eu queria que você explicasse isso para a gente. Explico. Na realidade, o município tem que ter uma lei orgânica que vai reger todas as atividades do prefeito, dos cidadãos e dos vereadores. E os vereadores, por dispositivo constitucional, têm que fiscalizar todos os atos da administração pública geridos pelo prefeito. Ora, se a lei orgânica não está atualizada, o prefeito não tem a obrigação de atendê-la ou de cumpri-la. E os vereadores não têm instrumento para fiscalizar. Na realidade, é como se você tivesse uma metralhadora e não tivesse bala. A lei orgânica é o instrumento próprio para que esteja todos ligados a ela e obedecendo aos seus ditames. Ficar a reboque significa que o prefeito, não tendo uma lei orgânica para obedecer de forma atualizada, ele carrega os vereadores, vamos dizer assim, a reboque, no bolso, empurrado, porque ele não tem obrigação de atender à fiscalização exercida pelos vereadores, não tem obrigação de atender às leis orgânicas, vai atender às leis federais que, para ser aplicado no município, são frouxas e não vão atender os interesses da população daquela comunidade. Pois é, estamos encerrando mais uma edição do Municípios em Debate e mais uma vez aqui queremos agradecer, César, por essa participação conosco, um programa que fazemos juntos, mesmo porque você é quem vai tirar todas essas dúvidas no campo jurídico e também administrativo, pela experiência, já foi vereador, é um consultor, e isso é importante, um advogado reconhecido no Brasil inteiro, e também agradecer a você, Zé Carlos, por mais essa participação no programa Municípios em Debate. E fica o convite para em outra oportunidade estar conosco. Voltarei, Humberto, obrigado pela participação e voltarei com certeza. Obrigado. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para lembrar aos nossos internautas que acessem a TV Geral no programa Municípios em Debate, acessem os blogs e mandem as suas dúvidas para que nós possamos debater aqui e esclarecer, capacitando os vereadores. Pois é, um abraço e até um outro programa.